Boa noite, irmãos. Como é bom podermos estar reunidos novamente para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Então convidamos a você que está aí na sua casa a exaltar esse Deus maravilhoso conosco, esse Deus que é o nosso único caminho e a nossa única salvação. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua atenção desde já. E hoje eu quero pensar com você um tema muito importante sobre igreja vitoriosa. O que é uma igreja? Talvez você faça parte ou more perto de uma igreja, talvez você seja vizinho de uma igreja. E será que essa igreja é vitoriosa? Eu quero pensar com você baseado no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 15, a palavra de Deus diz assim: Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
O que é igreja? Nós estamos bem acostumados a ouvir que a igreja não é um prédio, que a igreja não é uma instituição, que a igreja não é algo físico, mas sim feito de uma vontade, de uma voluntariedade de pessoas que querem se reunir. E a igreja é feita de quem? De pessoas que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e que, além disso, também aceitam o senhorio de Deus para a sua vida. Então não adianta apenas ficar na primeira parte. Ficar na primeira parte não revela a complexidade de ser igreja. Ser igreja precisa ter aceito Jesus como seu Salvador e aceitado também o senhorio de Cristo. Bom, eu quero pensar com você bem rapidamente acerca das responsabilidades que uma igreja tem para ser considerada vitoriosa. Todos nós queremos fazer parte de algo vitorioso. Mas será que a sua igreja é considerada vitoriosa perante a sua comunidade? Será que você faz parte ou considera a sua igreja vitoriosa? Bom, primeiramente eu quero pensar com você que uma igreja vitoriosa é feita de pessoas que se arrependem dos seus pecados. Uma igreja vitoriosa é feita de pessoas que se arrependem dos seus pecados. Não há possibilidade de uma igreja, que é a reunião de pessoas que são crentes em Jesus Cristo, pensarem que elas não têm que se arrepender dos seus pecados. E, infelizmente, nos tempos de hoje, o que nós temos mais observado são pessoas que vivem uma vida no Evangelho e que fazem parte de igrejas e que estão dentro das igrejas e que têm dificuldade de se arrependerem dos seus pecados. Bom, essa é a grande diferença, é a primeira grande diferença. A grande diferença entre ser igreja e ser membro de uma igreja. Ser igreja, há a possibilidade sempre de arrependimento dos seus pecados, porque nós somos pecadores, temos as nossas dificuldades, ninguém é mais, ninguém é melhor do que o outro, só que a diferença primeira de uma igreja vitoriosa para uma igreja que está perdendo o espaço, que está perdendo a vontade do Senhor, começa exatamente no arrependimento. Não é à toa que João Batista, antes de Jesus Cristo começar o seu ministério, ele tinha uma mensagem, e a mensagem era simples: arrependei-vos. Então eu não sei se você faz parte de uma igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa não é vinculada ao poder, ao dinheiro, as coisas que estão aqui debaixo, nessa humanidade que é difícil de lidar. Não, a igreja vitoriosa está vinculada ao arrependimento. E aí começa a grande diferença, porque a palavra de Deus nos informa que aonde houverem 2 ou 3, o Senhor estará no meio deles, estará entre eles, estará na mente deles, exatamente porque quando houverem 2 ou 3 crentes verdadeiros, ou seja, pessoas que têm consciência que são pecadores e que se arrependem dos seus pecados, essas pessoas farão grandes coisas. Então, talvez você queira ou foi ensinado de maneira errônea sobre o que é uma igreja vitoriosa. A igreja vitoriosa, ela é repleta de pessoas que se arrependem dos seus pecados. A segunda coisa que nós podemos destacar é que uma igreja vitoriosa é feita de pessoas que ajudam outras pessoas a vencerem seus pecados. Uma igreja vitoriosa é feita de pessoas que ajudam outras pessoas a vencerem seus pecados. Infelizmente, no passado, nós temos algumas marcas de comportamentos das igrejas em geral que tiveram dificuldades em ajudar tanto a seus membros quanto outras pessoas a vencerem seus pecados. É muito complicado para a igreja querer ajudar alguém a vencer seu pecado, exatamente porque o pecado dá trabalho. O pecado exige sacrifício, exige dedicação, exige força de vontade, exige paciência, mansidão, perseverança, e muitas vezes nós desejamos que as pessoas da igreja tenham isso, e esse realmente é o alvo. Mas
muitas vezes, também vemos que essa situação tem se complicado cada dia que passa. Exatamente porque a sociedade ela tem sido cada vez mais bombardeada pelo pecado e também as pessoas têm estado cada dia mais egoístas. Então, como a igreja não está na ponta da linha da sociedade, ela está no meio, ela depende daquilo que as famílias ensinam a seus filhos, ela é dependente daquilo que acontece na sociedade e ela acompanha certos ritmos e certos costumes que estão vinculados às famílias e à sociedade. Ela às vezes sofre exatamente, a igreja sofre exatamente porque ela está no ambiente que ela vive. Então, querido, uma igreja vitoriosa é feita de pessoas que querem ajudar outras pessoas a vencerem seus pecados. Nós não estamos mais na Inquisição. A Inquisição foi algo terrível que aconteceu no passado, principalmente nos países da Europa, e outros momentos que alguma igreja se autodeclarou dona e única, superior, dona da verdade, e que em vez de ajudar as pessoas a encontrarem a paz e a verdade, elas julgaram, elas excluíram. Mas aí, pastor, você corre um outro perigo também, né? Porque existem pessoas também que não querem vencer seus pecados. E aí vem a terceira função de uma igreja vitoriosa. A igreja vitoriosa disciplina aqueles que não querem vencer seus pecados, principalmente os de dentro. Mas por que estou falando sobre isso? Porque uma igreja vitoriosa, ela concede condições baseadas na vontade do outro. Ou seja, nós podemos apenas caminhar com aqueles que querem caminhar conosco, aqueles que desejam caminhar conosco. Então, se alguém fixa no seu coração dizendo assim, não, eu não quero mais viver aqui, eu não quero mais viver a vida em santidade, não, eu não quero mais, eu quero viver no pecado, e define isso e quer viver conscientemente, a nossa função é orar por essa pessoa, porque nós não podemos proibir o ir ou o vir das pessoas. Então, a terceira função de uma igreja vitoriosa é que ela, no fundo, ela ajuda na disciplina daqueles que querem vencer os seus pecados. E aí entram 3 situações importantíssimas. A primeira delas é que nós só podemos andar com aqueles que realmente desejam caminhar na palavra do Senhor. A segunda delas é que, além de caminhar, nós temos um acompanhamento do Senhor para ajudar essa pessoa. E a terceira delas é que nós só podemos caminhar o quanto a pessoa permite caminhar. Todas as pessoas têm uma liberdade de pensamento e essa liberdade é um desejo, é um presente de Deus para que possamos executar os nossos desejos. Então, por isso a igreja vitoriosa, ela não pode ter membros obrigados. Ela não pode ter membros obrigados. Estou aqui porque minha família está, estou aqui porque fui criado aqui, estou aqui porque não tem mais o que fazer. Não, você tem que estar na igreja porque ama, porque quer estar, porque deseja estar, porque ama, porque quer colaborar de alguma maneira. E uma igreja vitoriosa não é feita de pessoas que estão obrigadas ali. Você tem que estar na igreja porque quer estar. Então, querido, essas 3 funções da igreja vitoriosa. Eu não sei se a sua igreja é vitoriosa, mas em primeiro lugar eu destaquei que uma igreja vitoriosa é feita de pessoas que se arrependem. E depois ela é feita de pessoas que querem ajudar a outros a se arrependerem. Ela também é feita de pessoas que ajudam ou trabalham para que haja algum tipo de disciplina perante aqueles que querem vencer os seus pecados, que não querem vencer os seus pecados. Ou seja, a igreja só pode caminhar com quem quer caminhar. E vem então o outro passo que a gente pode destacar sobre a igreja vitoriosa, é que uma igreja vitoriosa é feita de pessoas que buscam a paz. A igreja é feita de pessoas que buscam a paz. Eu particularmente estranho muito quando escuto que uma igreja é difícil porque as pessoas são complicadas.
quando normalmente eu escuto uma coisa dessa, eu faço uma conta rápida. Será que todos os membros daquela igreja são verdadeiramente crentes? Porque como pode uma igreja ter problemas internos a tal ponto de seus membros e seus irmãos em Cristo Jesus não conseguirem se adequar à comunhão que o mesmo Espírito Santo de Deus convive? Não há possibilidade. Então, por isso que eu particularmente questiono a salvação e a comunhão de igrejas que são historicamente briguentas. Uma igreja vitoriosa é feita de pessoas que buscam a paz. Se você pegar, por exemplo, os grandes textos, e um dos grandes textos é João capítulo 3, verso 16, e o João capítulo 3 também, verso 17, Salmo 121, Salmo 133, Salmo 91, Salmo 23, todos esses grandes textos que são vinculados à igreja e que são vinculados com o desejo de Deus para com a igreja, esse desejo está vinculado à paz. Por exemplo, o Salmo 23 fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um texto de paz. Então, como pode uma igreja ser formada de pessoas que não buscam a paz? É impossível. Só isso. Impossível. Não há possibilidade de uma igreja ser vitoriosa se as pessoas dela, se os membros dela, não buscarem a paz. E é por isso que a igreja ela não pode basear o seu relacionamento com Deus em 3 pilares. Primeiramente, ela não pode basear no número de membros. Depois, na quantidade de dinheiro que tem. Terceiro, na quantidade de poder que tem. Então, são 3 pilares que determinam claramente a qualidade de uma igreja. Se ela é vitoriosa verdadeiramente ou não. Ou se ela tem uma aparência apenas de vitoriosa. Se é apenas uma fachada. Não. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que não está feita de pessoas, na sua grande maioria, que buscam confusão, mas sim que buscam a paz. Sim, nós somos pessoas diferentes, nós temos cada um a sua mania e os seus costumes, mas, no geral, na maioria, a maioria das pessoas feitas de uma igreja vitoriosa, elas buscam a paz, porque os grandes textos da Bíblia, principalmente vinculados à igreja e ao comportamento do cristão, estão vinculados à paz. Então, queridos, seja membro de uma igreja vitoriosa. Você precisa analisar, você precisa observar, precisa refletir. Eu sou alguém que busca a paz? Eu sou alguém que busca o amor? Eu sou alguém que tem compreensão? Bom, se você não é alguém assim, tem que ter uma avaliação aí interna. Porque não há possibilidade de uma igreja vitoriosa ser feita por pessoas briguentas. Ser feita por pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade em evitar confusões. Não, já pensou todo mundo briguento na igreja? Não, isso não é possível acontecer. O Espírito Santo de Deus não está nisso. E quando o Espírito Santo de Deus não está nisso, quem está? Você sabe o nome, começa com S, termina com S também. Então, o inimigo, o grande inimigo das nossas almas, se faz presente. Então, vamos refletir sobre isso. E a última interessante situação que eu posso destacar sobre uma igreja vitoriosa é que uma igreja vitoriosa, ela é feita por pessoas que são trabalhadoras na obra do Senhor. Um pastor muito mais antigo, muito mais experiente que eu, me ensinou uma coisa com uma frase que marcou muito a minha vida pastoral. Ele dizia assim: ovelhas não caem do céu. Ovelhas não caem do céu. Essa história de dizer que ovelha cai do céu, eu nunca vi uma ovelha cair do céu. Literalmente falando, realmente não caem do céu. E no caso,
a igreja é feita de pessoas. E hoje em dia, particularmente, percebo que muitas pessoas pensam que a igreja é feita de coisas que caem do céu, literalmente. Meus amados, quem trabalha na obra de Deus sabe o quanto trabalho dá. Eu sou pastor, estou pastor desta igreja até o momento, e nós trabalhamos em média aqui na igreja cerca entre 12 a 14 horas por dia. E não dá conta. E nós podemos contratar, se a igreja tiver condições e as situações forem abençoadoras, podemos contratar 100 pastores, 50, 1000 pastores que seja, ainda vai dar muito trabalho. Você pode contratar a quantidade de ministros que for, pastores, obreiros, uma liderança toda contratada, o dia inteiro trabalhando, vai ter trabalho. Porque a igreja lida com pessoas. E não existe nada mais maravilhoso do que as pessoas, mas também não existe nada mais complicado que as pessoas. Então, por isso que a igreja vitoriosa, ela é feita de pessoas que trabalham na obra. Não é apenas o pastor que está recebendo, o ministro que está recebendo, alguém que está recebendo, não. A igreja é feita de pessoas que se voluntariam a trabalhar na obra. E aí se voluntariam em quê? E aqui na igreja os irmãos sabem que eu bato numa tecla muito firme, dizendo assim, olha, nós temos que doar o nosso tempo, temos que doar os nossos talentos e temos que doar os nossos recursos para que a obra do Senhor neste local, nessa agência, possa desenvolver. Então o ritmo da igreja vitoriosa, quem determina não é a situação externa, não, é a própria igreja. São os próprios membros da igreja que definem o ritmo dos projetos que a igreja local está envolvida. E esse ritmo é determinado mediante o quanto você doa tempo, doa talentos e doa recursos. Não adianta nada você doar apenas recursos e não doar tempo e nem talento. Fica difícil, fica complicado, porque muitas coisas o dinheiro não paga. O dinheiro não consegue fazer. Então de que adianta uma igreja com muito dinheiro e pouca gente com pouco tempo? Pouca gente com poucos talentos, porque não querem doar mais talentos. Então, queridos, nós temos muito a comemorar ao Senhor, porque a nossa igreja está aberta. Mas uma coisa que eu quero te dizer é que nossa igreja é uma igreja vitoriosa. Sim, é uma igreja vitoriosa. Mas hoje definimos claramente o que significa ser uma igreja vitoriosa. Primeiramente, uma igreja vitoriosa, ela é feita de pessoas que se arrependem dos seus pecados. Uma igreja vitoriosa ajuda outras pessoas a vencerem os seus pecados. Uma igreja vitoriosa, ela disciplina aqueles que não querem vencer seus pecados, que se dizem que querem ser membros da igreja, mas que querem continuar na vida do pecado. Isso não pode continuar, não pode ser assim. Uma outra coisa também, uma igreja vitoriosa, ela é feita de pessoas que buscam a paz. Ela não pode ser feita de pessoas que brigam o tempo todo. Não há possibilidade de ser assim. E a última característica de uma igreja vitoriosa é que uma igreja vitoriosa é feita de pessoas que trabalham na obra do Senhor. Trabalham doando o seu tempo, doando os seus talentos e doando os seus recursos. E aí o resto Deus faz. O resto, as coisas que nós não podemos fazer, Deus faz. Os milagres, Deus executa. Os recursos, Deus vai trazer. Mas se a igreja não for trabalhadora no Senhor, o Senhor não tem aliança com ela. Quero te dizer, quero te lembrar, querido, que Deus não tem aliança com o preguiçoso. Deus não tem aliança com o preguiçoso. Se você tem uma situação que precisa resolver com o Senhor, uma das coisas que você tem que resolver é sobre a sua dedicação no tempo e nos talentos, principalmente na dedicação das coisas do Senhor. Então, vamos juntos trabalhar para o Senhor, para que a nossa igreja, para que a sua igreja seja uma igreja vitoriosa. E uma igreja vitoriosa, ela está sempre no centro da vontade do Senhor.
E o interessante é que para cada igreja Deus tem uma vontade. Para cada igreja, para cada comunidade de fé, Deus tem uma vontade. Deus tem um projeto. Não é somente esta igreja que Deus está trabalhando. Não, Deus está trabalhando com outras igrejas também para efetuar um projeto, mas cada uma faz uma coisa. Cada uma faz uma parte, trata uma situação diferente. Então, por isso que eu quero então te pedir, querido, vamos juntos nessa empreitada, trabalhar para Cristo e ser e fazer parte dessa igreja maravilhosa e uma igreja trabalhadora e que, sendo assim, é uma igreja vitoriosa na presença do Senhor. Eu convido você a aceitar Jesus como seu Salvador e seu Senhor, exatamente para que, de alguma maneira, você faça parte de uma igreja vitoriosa. E se você já é crente em Jesus e está desviado, ou tem alguma coisa atrapalhando a sua comunhão com Deus, peça a Deus uma comunidade de fé que conduza você, de alguma maneira, a ser parte de uma igreja vitoriosa. Lembrando que a igreja vitoriosa não está ligada a dinheiro, a poder, a número de pessoas. Não, uma igreja vitoriosa é aquela que está no centro da vontade do Senhor e que obedece aos mandamentos do Pai. Vamos juntos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Concede-nos, Senhor, as tuas bênçãos e abençoa, Senhor, a nossa família, as coisas que nós temos que fazer nessa semana e abençoa também, Senhor, a nossa igreja. Abençoa, Senhor, a igreja para que ela possa ser vitoriosa, para que ela, de alguma maneira, possa colaborar para a tua vontade nessa cidade. E abençoa, Senhor, as famílias que fazem parte da nossa igreja, principalmente os enfermos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão desviados, aqueles que já foram membros de uma igreja, mas que hoje estão no mundo, que estão em pecado. Eu te clamo, Senhor, que a tua graça possa alcançá-las e que elas possam retornar para a casa do Pai. Vem com a tua misericórdia sobre nós e abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa, Senhor, os nossos projetos e dá-nos, Senhor, capacidade cada dia mais de trabalhar na tua obra e fazer, Senhor, as maravilhas que precisamos ver as tuas mãos fazendo em nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus amado. Amém. Amém, queridos? Então, por favor, seja igreja, participe das nossas atividades e tenha aí a capacidade de compartilhar esse vídeo, compartilhar essa mensagem e que possamos, de alguma maneira, colaborar com as pessoas que estão ao nosso redor. Faça contato com outras pessoas nesse tempo de pandemia. Pega o telefone, dá um pulinho na casa, mesmo que seja do lado de fora, dá um pulinho lá e verifica lá a possibilidade de fazer um contato via telefone, via Zap, via Facebook. Não sei qual a sua realidade, mas não permita, não se isole por causa de uma pandemia, de maneira que vai ficar sozinho plenamente. Então, por favor, faça contato com outras pessoas da igreja e nos ajude na nossa missão aqui, colaborando com o seu tempo, com os seus talentos, também com os seus recursos, para que de alguma maneira a nossa igreja continue fazendo aí ação social nesse tempo tão difícil. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais feliz e vitorioso sendo membro dessa igreja. Deus te abençoe e felicidades.